Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 40. E eu quero começar apenas relembrando algumas informações importantes a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e lembrar que algumas observações ou alguns ensinos, alguns conselhos importantes de Paulo já foram vistos aqui no capítulo 7 desta carta. E lembrando que neste capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está tratando com aqueles irmãos, respondendo algumas perguntas a respeito do casamento. Paulo está respondendo aos irmãos daquela igreja alguns questionamentos que foram feitos a ele sobre casamento, sobre celibato, se deve casar, se não deve casar, e então ele vai discorrendo a respeito deste assunto. Lembrando, meus irmãos, que a cidade de Corinto era uma cidade depravada, era uma cidade que, era imoral, no aspecto de que as pessoas, os habitantes da cidade de Corinto, não se importavam com essa questão da moralidade. Então, a vida dos habitantes daquela cidade era uma vida libertina. E certamente a igreja de Corinto sofria influências desse estilo de vida liberal no aspecto moral, de maneira que alguns membros da igreja de Corinto eram influenciados por esse tipo de pensamento, por esse tipo de conduta, e Paulo exorta os irmãos da igreja de Corinto a viverem uma vida de santidade, a não viverem uma vida imoral, né? A não viverem uma vida uma vida sexual fora do casamento. E assim o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto, porque ela estava inserida nesse contexto de uma cidade depravada. Outra questão importante é entender e relembrar que havia em Corinto a influência filosófica que considerava o corpo de valor inferior à alma. Nós vimos lá em uma das mensagens anteriores Paulo exortando os irmãos para que cuidassem do seu corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Mas na cidade de Corinto havia ali uma influência filosófica que dizia: não, o corpo em relação à alma ele é de um valor inferior, e tudo que você faz no corpo tem menos valor ou não tem importância. Isso influenciava alguns crentes da igreja de Corinto a entenderem que seria mais correto, por exemplo, não se casar para viver uma vida totalmente celibatária, considerando que as relações através do corpo, elas não são tão importantes, ou neste sentido seria mais espiritual aquele que vivesse uma vida celibatária. E por isso que Paulo discorre sobre esse assunto, mostrando que, embora o celibato seja uma opção válida, este não é um mandamento, porque Deus ordenou que o homem se case, mas aquele que não se casa também não peca por não se casar, desde que viva uma vida de santidade. Quando Paulo fala do celibato, ele não está dando a opção para alguém ficar solteiro, contudo, procurar relacionamentos sexuais fora do casamento. Então, o celibato é para aquele que, conforme o apóstolo Paulo, se domina, né, de maneira que não peque, mas viva sozinho. Então, é uma opção, não é uma questão de ser mais espiritual ou menos espiritual. E uma terceira questão que nós precisamos relembrar em relação aos crentes de Corinto é que aqueles irmãos, e bem como o Império Romano, né, lembrando que Corinto fazia parte do Império Romano, era dominado pelo Império Romano, e era então um império que estava enfrentando perseguição
perseguição religiosa. Ali, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, estava já no início do reinado do imperador Nero, que foi um dos imperadores cruéis contra os cristãos na história da igreja, e então já estava no poder o imperador Nero, que já começava a demonstrar o seu desejo de perseguição, e então se configurava, se desenhava na realidade da vida da igreja cristã no Império Romano, uma perseguição que estava surgindo. E então, digamos, aquilo que se via para a vida da igreja naqueles dias não era algo muito bom, porque os cristãos eram perseguidos, estavam sendo perseguidos, então era uma situação de dificuldade para os cristãos, e Paulo trata do casamento nesse contexto, muitas vezes até falando, olha, considerando os dias difíceis, talvez seja melhor que vocês não se casem, porque uma pessoa casada num momento de crise, de perseguição, vai enfrentar ainda mais problemas. É o que nós vamos ver aqui nesse texto da palavra do Senhor. Então, em relação aqui a essas questões, Paulo escreve algumas orientações, como nós já vimos lá aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. Primeiro, que a relação sexual fora do casamento deve ser totalmente rejeitada. O cristão solteiro deve viver uma vida de renúncia à prática sexual, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, porque o seu corpo deve ser dedicado ao Senhor e não pode, então, envolver-se numa prática sexual ilícita. É o que Paulo orienta aos cristãos solteiros. E ele, por outro lado, nós vimos que Paulo ensina que a relação sexual no contexto do casamento, ela deve ser cultivada. Como na linguagem de Paulo, né, a relação sexual no casamento é uma dívida que um cônjuge tem para com o outro. Portanto, um casamento onde a relação sexual fica prejudicada, logicamente, o relacionamento no casamento está prejudicado também. E nós vimos que a relação sexual depende também de uma relação interpessoal ajustada, né, de confiança, de fidelidade e assim por diante. Mas o que Paulo está ensinando, olha, os que são casados, paguem a dívida um do outro no casamento. Lógico que Paulo não está falando que tem que ser algo forçado, mas os que se casam devem ter consciência de que no casamento a expressão mais íntima de comunhão é a relação sexual. Portanto, eles devem, dentre todas as obrigações no casamento, suprirem-se no aspecto sexual. E lembrando que, para alguns coríntios, influenciados por aquela filosofia de que o corpo é mau e a alma é superior, né? Paulo até orienta aqueles irmãos dizendo, não se privem, a não ser por um período que vocês estabeleçam, que vocês combinem para o crescimento espiritual. Muitos cristãos de Corinto, até mesmo, pensavam em abandonar o casamento porque imaginavam que a relação sexual seria algo desnecessária no casamento, uma vez que a alma ela está num nível superior ao corpo, de acordo com a influência daquela filosofia, né? E Paulo, ele destacou aqui nesse texto de 1 a 9, que o casamento não é uma obrigatoriedade para todas as pessoas, ou seja, existem pessoas que convivem tranquilamente sem se casar e podem realizar muitas outras coisas sendo solteiro, contudo vivendo uma vida de santidade. E aqui, no texto da nossa mensagem de hoje, nós vamos ver Paulo ampliando essas orientações, ampliando estes conselhos, né? Aqui no texto da mensagem de hoje, nós vamos ver o apóstolo Paulo aprofundando um pouco mais a respeito deste assunto. Então, nós vamos, neste sentido, continuar vendo algumas orientações de Paulo quanto ao casamento. E, meus irmãos, como é importante nós refletirmos sobre este assunto nos dias de hoje. Uma vez que
a igreja de Cristo tem sido influenciada, como Corinto era influenciada, a igreja de Corinto era influenciada pelas filosofias mundanas, né? Hoje, na escola dominical, nós falávamos no livro de Cantares, e falamos o quanto muitos cristãos estão sendo influenciados pela mentalidade mundana, de que você deve manter-se no seu casamento enquanto tudo estiver bem. A hora que começarem a aparecer as crises, simplesmente caia fora deste casamento e entre em outro. E muitos cristãos estão admitindo na sua vida essa possibilidade. Muitos cristãos estão sendo influenciados por essa mentalidade, que é uma mentalidade mundana. E quantos cristãos têm admitido o divórcio por razões não bíblicas? Têm admitido o divórcio por questões que não são referenciadas pela palavra de Deus. Então é muito importante nós falarmos a respeito deste assunto, que é abordado muito sabiamente pelo apóstolo Paulo nesta carta aos Coríntios. Então vejamos aqui, Paulo traz algumas orientações quanto ao casamento nesse texto que nós vamos ler. Primeira orientação que Paulo traz aqui é sobre manter o casamento ou separar-se. Essa é uma questão que ele vai tratar. O cristão deve manter seu casamento ou deve separar-se? Aqui, Paulo começa apresentando a premissa básica, o ensino básico da Escritura a respeito do casamento. Se você olhar comigo aí, no versículo 10 e no versículo 11, qual que é a premissa básica da Escritura a respeito do casamento? Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Aqui, quando ele fala não eu, mas o Senhor, ele está dizendo que Jesus já havia abordado sobre esse assunto, lá em Mateus, quando ele fala sobre o casamento, sobre o divórcio. Então ele diz, o Senhor já havia falado sobre isso, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. Então, Paulo relembra o ensino de Jesus. A ordem é não separar. Caso se separe, qual é o caminho? Reconcilie-se. Ou que não se case de novo. Os discípulos até perguntaram para Jesus, mas Jesus, é tão difícil essa ordem do Senhor, né? E Jesus falou para eles que, de fato, essa era uma ordem difícil. E é mais difícil quando nós nos deixamos influenciar pelo pensamento mundano a respeito do assunto, porque aí, muitas vezes, nós deixamos abrir em nossa vida as possibilidades, e depois que as possibilidades se abrem, então nós vamos em direção a essas possibilidades, muitas vezes é tarde demais para voltar atrás. E aí ele diz assim, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, Paulo fala de igual para igual, tanto para o homem quanto para a mulher. Esta é a premissa básica da Escritura, da ordem da palavra do Senhor em relação ao casamento. Qual que é? O casamento é indissolúvel. Tá? Essa é a premissa básica. Agora, o apóstolo Paulo, sobre essa reflexão, manter o casamento ou separar-se, ele mostra que o casamento e a separação é possível, ou ela tem aí algumas exceções, e aqui ele trata de uma delas, que é quando um dos cônjuges é incrédulo, e este cônjuge incrédulo, no seu coração, ele diz, eu não quero mais esse casamento. E aí, então, Paulo orienta que, para o cônjuge cristão, ele fica desimpedido, ele fica livre. E aí, então, é uma possibilidade de separação no casamento. Vamos para o texto bíblico, né? Então, nós vamos ver aqui, primeiro, que o cristão deve manter o casamento quando o incrédulo consente. Paulo vai mostrar que, enquanto o cônjuge incrédulo, ele consente em manter o casamento e ser fiel naquele casamento,
e caminhar junto com o cristão naquele casamento, o cristão deve manter o seu casamento. Muitos da época em que Paulo escreveu essa carta, muitos cristãos se converteram ao cristianismo, e aí a pergunta era, mas agora o que eu devo fazer? Eu me converti a Cristo, mas o meu marido ou minha esposa não se converteu, eu tenho que deixá-lo para viver uma vida espiritual conforme a vontade de Deus, ou eu tenho que permanecer casado? Então, o ponto de partida aqui, Paulo está falando para crentes, pessoas crentes que se converteram quando eram casados, né, e o seu cônjuge não se converteu. Aqui não é uma abertura de Paulo para dizer que o cristão deve se casar com um não cristão. Ele está dizendo daquele casal que um se converteu e o outro permaneceu sem o temor a Deus. A orientação de Paulo, depois nós vamos ver no final do texto, é que o casamento deve ser sempre no Senhor. Quando um cristão, sendo já cristão, né, se casa com um incrédulo, ele está desobedecendo a palavra do Senhor e ele deve estar consciente das dificuldades extras que ele terá no seu casamento. Portanto, Paulo está mostrando que aquele cristão, aquela pessoa que se converteu, mas o seu marido, sua mulher não se converteu, e agora então ele deve separar ou não? No versículo 12 e no versículo 13, vejam aí, aos mais digo eu, não o Senhor. Agora, interessante porque, primeiro ele fala que o Senhor havia dito sobre aquele assunto. Jesus já havia exortado sobre o casamento, a premissa básica do casamento. Mas Jesus não tinha dado nenhuma orientação em relação a essa questão de um cristão casado com um incrédulo, o que fazer? Então, por isso que Paulo fala, aos mais digo eu, não o Senhor. Aqui não é nenhuma, não se configura um valor menor da palavra de Paulo aqui em relação ao que Cristo disse. Porque Paulo era inspirado por Deus, ele está apenas deixando claro que o Senhor não havia dado nenhuma instrução, mas que agora ele traz uma instrução da parte do Senhor a respeito disso. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Essa é a orientação. Então, o cônjuge cristão, no seu casamento com o incrédulo, ele é canal de bênçãos na vida do cônjuge incrédulo. Da mesma forma, os filhos são abençoados pelo pai ou a mãe que é cristão naquele casamento, onde um serve a Deus e o outro não. Quando Paulo fala sobre o incrédulo que consente em morar com o cristão, logicamente que Paulo tem em mente o incrédulo que vive uma vida no lar, respeitosa, em fidelidade, que aceita os princípios cristãos do seu cônjuge, e é isso que ele está falando sobre consentir, né? E no versículo 14 nós vemos aí, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Paulo não está dizendo que o cônjuge incrédulo, digamos, ele vai ser salvo pelo cônjuge que é cristão. Ele está dizendo que o cônjuge incrédulo é abençoado pela vida do seu cônjuge cristão. Por quê? Porque o cônjuge cristão vai viver uma vida de piedade, vai viver uma vida de obediência a Deus, né? Vai viver em respeito para com seu cônjuge. Em tudo isso, o cônjuge incrédulo será santificado, será abençoado. Da mesma forma, os filhos, ainda que um dos cônjuges seja incrédulo, os filhos que está ali influenciado por aquela parte que é serva do Senhor, ele também será abençoado. Aí nós vemos um pouco mais à frente que o cristão deve aceitar a separação quando esse é o desejo do cônjuge incrédulo. Então, como Paulo deixa aqui,
o cristão deve permanecer casado com o seu cônjuge incrédulo enquanto ele consente, enquanto ele está de acordo. Mas se este, então, demonstra o desejo de separar-se, Paulo diz que o cristão deve aceitar esta separação. Versículo 15 e 16. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó homem, se salvarás o teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Aquela ideia de que muitos rejeitam uma separação por parte do cônjuge incrédulo, ainda que o casamento esteja em situações difíceis, e existem casos em que muitos maridos ou mulheres incrédulas até mesmo agridem fisicamente, desrespeitam, são infiéis, né? E o cônjuge muitas vezes não quer abrir mão desse casamento, ainda que aquela parte está dizendo: eu não quero mais você, eu não quero conviver com você, eu não aceito o seu cristianismo. E muitas vezes usa o entendimento de que eu preciso permanecer casado porque eu preciso ganhar ele para Cristo ou ela para Cristo. E Paulo está dizendo aqui: como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? E como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Na verdade, quem salva é Cristo. Paulo está dizendo: você que vive numa situação dessa, não está sujeito à escravidão, né? Neste caso. E aí então Paulo demonstra, ensina, que nesta situação o cristão está livre para aceitar a separação do seu cônjuge incrédulo quando este não quer este casamento. Porque as premissas dele são diferentes, os princípios dele são diferentes, ele pensa de forma diferente, não é? Essa é a orientação de Paulo nesse sentido. Então, uma pessoa não deveria abandonar seu casamento ao converter-se a Cristo. Essa era a condição em que ela se encontrava quando conheceu a Cristo. E Paulo deixa claro que essa separação só deveria acontecer por iniciativa do cônjuge incrédulo. Ele não está dizendo que o cônjuge cristão deve tomar a iniciativa de separar-se. A iniciativa deve ser do cônjuge incrédulo, né? Quando este não demonstra o compromisso com este casamento e não tem o desejo no seu coração de manter-se casado com aquele cristão, com aquela irmã, com aquele irmão. Então, dentro desse contexto, Paulo usa outros exemplos aqui nesse texto para enfatizar que uma pessoa precisa ter paciência e descansar no Senhor quanto às condições adversas em que vive quando aceita a Cristo Jesus. Veja no versículo 17, quando Paulo diz: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então ele está dizendo: se você foi chamado por Deus, e aqui ele faz referência à conversão, ande cada um de acordo ou conforme o que Deus tem chamado. Ele está ensinando para os cristãos: se você foi chamado casado com o incrédulo, permaneça casado com este incrédulo, a não ser que ele não queira mais. Então, a orientação de Paulo é esta: permaneça conforme o que Deus tem chamado, e tenha paciência nessa situação. E aí, ele dá dois exemplos, né, que é o exemplo da circuncisão, versículo 18 a 19, foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Aqui ele está dando um exemplo de que, da forma como você se converteu, você deve permanecer. Aí o assunto central aqui é o casamento. E aí ele dá o exemplo da circuncisão, porque a questão da circuncisão nessa época era um dilema também, porque os judeus diziam que todos teriam que ser circuncidados, porque era uma prática do Antigo Testamento, que nós sabemos que foi substituída pelo batismo. E os judeus pressionavam os cristãos, dizendo que eles tinham que se circuncidar. Mas Paulo está dizendo: olha,
se você foi chamado, se você se converteu sendo circuncidado, você não precisa desfazer essa circuncisão. Da mesma forma, se você foi chamado não circunciso, você não precisa circuncidar-se. Permaneça da forma como você foi chamado. E para ilustrar, ele usa outro exemplo também, o exemplo da escravidão. Do versículo 21 ao versículo 24 diz assim: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, nessa época, a questão da escravidão também era uma questão diferente da que vivemos, pelo menos no nosso contexto. Existiam escravos, existiam senhores, e os escravos tinham que trabalhar ali para os seus senhores, muitas vezes eram até mesmo maltratados. E Paulo está orientando: se você foi chamado sendo escravo, isso não deve ser um empecilho para que você seja um cristão. Continue sendo escravo. Lógico que Paulo abre aqui um parêntese, dizendo que caso esta pessoa tenha oportunidade de tornar-se livre, que aproveite a oportunidade. Mas se, enquanto isso não aconteça, sirva a Deus sendo um escravo. Não é? Paulo, não quer dizer que Paulo concordasse com a escravidão, mas essa era uma questão cultural da época, era uma questão da sociedade, e embora ele não concordasse, ele orienta os cristãos nesse sentido, que, ele repete no versículo 24, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então essas duas ilustrações da circuncisão e da escravidão servem para reforçar o que Paulo está falando sobre o casamento. Aquele que foi chamado em Cristo, mas o seu cônjuge permanece na incredulidade, continue no seu casamento, invista nesse casamento, santifique o seu cônjuge, abençoe o seu cônjuge através da sua vida de obediência, através da sua vida de temor a Deus. Santifique os seus filhos neste casamento, até que o seu cônjuge diga: eu não quero mais esse casamento. Então, o cristão está livre para não manter-se ligado a um casamento desta natureza, né? Então, aqui Paulo está tratando sobre essa questão: separar ou não separar, tá? Depois Paulo continua aí orientando agora sobre casar ou não casar. E aí ele destaca o fato de que, sobre essa questão de casar ou não casar, uma palavra aos solteiros, e aqui Paulo inclusive inclui as viúvas, os viúvos, é preciso calcular o preço do casamento. Casar é ordem de Deus, mas aquele que pensa em casar deve calcular o preço do casamento, né? Então, o texto aqui demonstra que os conselhos de Paulo têm relação com o contexto em que os cristãos de Corinto estavam vivendo. Eles estavam vivendo uma situação angustiosa, conforme nós vamos ler no versículo 26, que tem relação com o período ali do início das perseguições. Já se aproximava um quadro de dificuldades para os cristãos. Então, Paulo fala de uma situação angustiosa. E poderia ser que, por causa da escassez dos recursos materiais, uma possível fome na região, ou uma perseguição do evangelho, ou as duas coisas. E Paulo está orientando: se possível, não se case. Estamos num período de crise, né? Lembrando que Paulo escreve aqui por volta do ano 55, período em que Nero já governava, como nós já falamos, e a perseguição se aproximava. Inclusive, se desenhava já aquela perseguição terrível que nós tratamos nos sermões anteriores, que originou a queda de Jerusalém no ano 70.
Aqui já começava-se a desenhar essa perseguição terrível, que aconteceu inclusive em Jerusalém no ano 70, prevista por Jesus. O que fica claro, meus irmãos, é que a situação era de grandes dificuldades e problemas difíceis. E Paulo orienta os cristãos de Corinto a permanecerem na condição em que estavam, com o objetivo de poupá-los dos sofrimentos. Paulo repete isso pelo menos 3 ou 4 vezes. Ele diz: estou orientando vocês dessa forma para poupá-los de sofrimento, para poupá-los de preocupações, para poupá-los. E quem já estava casado, que permanecesse casado. Quem estava solteiro, se possível, permanecesse solteiro. Mas se quisessem casar, que se casassem e calculassem o preço do casamento, principalmente naquele contexto em que se desenhava. Veja aí o versículo 25. Com respeito às virgens, quando Paulo usa a expressão virgens, ele está fazendo referência àquelas que nunca haviam se casado, e pelos pressupostos cristãos, alguém que nunca se casou, essa pessoa não teve nenhum relacionamento sexual, né? Então, ele fala com respeito às virgens, esse princípio, logicamente, que ele se aplica aos homens também, porque os homens cristãos não estavam liberados para viver uma vida de promiscuidade e de imoralidade, eles também deveriam se resguardar para o casamento. Então, Paulo diz aí: com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Mesma coisa, Jesus não havia ainda falado sobre o assunto, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor misericórdia de ser fiel. Eu dou a minha opinião aqui, Paulo está com isso reconhecendo a sua qualidade de um apóstolo inspirado por Deus e que ele fala com autoridade, embora Cristo, o Senhor, ainda não houvesse falado sobre esse assunto, mas agora ele está falando, né? E quanto a isso, então, Paulo, respondendo sobre casar ou não casar, ele mostra que os cristãos devem avaliar as tribulações de um casamento em momento de crise. O casamento em si já carrega as suas dificuldades, né? Para aqueles que não casaram ainda, precisam saber que, como se diz, o casamento não é um parque de diversões. O casamento é um lugar, uma circunstância de muitas alegrias, mas que traz muitos desafios, renúncias, dificuldades, lutas. E ainda mais naquele contexto em que uma crise se avizinhava na realidade dos crentes de Corinto. Por isso que Paulo não é contra o casamento, mas ele está orientando, querendo poupar aqueles irmãos de alguns sofrimentos que eles poderiam, então, poupar e, no momento mais adequado, se casar. Então, ele fala para o homem, né, nesse aspecto. Versículo 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, como nós já falamos aqui, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procure separar-se. Então, se casou, está no casamento. Então, enfrenta as lutas. A angustiosa situação presente vai trazer ainda mais lutas, mas você já está casado. Então, permaneça casado. Não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. Paulo está dizendo, não existe nenhum mandamento contra o casamento. Paulo está apenas orientando. O momento é de dificuldade. Se você é casado, não separe. Se você está solteiro, se possível, não se case nesse momento. Mas se mesmo assim, se calculando o preço do casamento, inclusive nessa circunstância, caso você se case, você não está pecando por causa disso, né? É o que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo, e ele continua aí, dizendo especificamente para as mulheres agora, e também, se a virgem se casar, a irmã solteira que nunca se casou, se casar, por isso não peca, então não tem nenhum problema em se casar. O que Paulo está dizendo é, calcule o preço. Se casar não tem nenhum problema, não há pecado nisso. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos.
Então, a palavra de Paulo é apenas no sentido de dizer, nós estamos vivendo numa angustiosa situação. O momento naquele período da vida de Corinto, dos crentes do Império Romano, não se desenhava um momento muito fácil. Então, os casados sofreriam ainda mais do que os solteiros naquela circunstância. Mas veja que nem assim Paulo está dizendo, gente, ninguém se case. Não é isso que ele está falando. Ele está querendo poupar alguns que tenham condição de permanecer solteiro para adiar um pouco esse casamento. Tá? Nesse sentido, ele ainda orienta que os cristãos não devem ter motivações idólatras para o casamento. O que é motivação idólatra para o casamento? Alguém que pensa que o casamento é a salvação da sua vida e acha que ele só vai ser feliz quando se casar. A vida dele só vai ganhar sentido verdadeiro, então, quando se casar. Essa é uma motivação errada para o casamento. E Paulo está orientando os cristãos. Neste sentido, nós podemos ver aqui que Paulo descreve as implicações de casar ou permanecer solteiro, né? E o casamento, como todas as experiências nessa vida, é passageiro. Paulo está exortando os cristãos a não colocarem sua esperança no que é passageiro. As experiências terrenas, inclusive o casamento, são importantes, mas são transitórias. Então, se alguém imagina que o dia que casar, sua vida vai mudar e então aí sim você vai ser feliz, aí sim você vai alcançar aquele nível de felicidade que ninguém tem, só os casados. Então, esse é um pensamento errado. Assim como alguém pensa que o dia que ficar rico vai ser feliz, né? Alguém que pensa que o dia que comprar o carro X, aí sim ele vai ser feliz. Paulo diz isso no versículo 29 ao 31, dizendo assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O sentimento de que os dias se passam e a vinda de Cristo está próxima, que os dias estão difíceis, né? Então Paulo fala, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Ele está dizendo que nem o casamento, nem o choro desta vida, nem a alegria desta vida, nem aquilo que se compra nesta vida vai durar por todo sempre. Todas estas coisas vão passar. Então, aquele que se casa, vive como se não fosse casado, porque um dia o seu casamento vai ser interrompido, porque os dias são breves. Todos que são casados vão ter um dia o seu casamento interrompido, porque um dos dois vai morrer, a não ser que um dos dois morra, ou a não ser que os dois morram juntos, né? Então, aqueles que são casados, vivam como se não fossem, não coloque a sua esperança nisso, não coloque o seu coração no casamento como se o casamento fosse a coisa mais importante da sua existência, porque ele passa. Não coloque a sua alegria nas riquezas, naquilo que você compra, naquilo que você possui, porque estas coisas são passageiras. É isso que ele está dizendo aqui. E aqui, então, nós entendemos que Paulo está orientando os irmãos que não tenham uma motivação idólatra em relação ao casamento. Solteiros não precisam ficar desesperados para se casar a qualquer custo, ao ponto de casar com um incrédulo, por exemplo. Espera no Senhor. Não tem essa motivação idólatra. E mesmo que casar com um cristão, não pense que este marido cristão vai ser a melhor coisa da vida na sua existência. Ele vai ser um cristão pecador. Ela vai ser uma cristã pecadora, cheia de falhas. Então, tenha as motivações e as expectativas corretas para o seu casamento, né? Paulo ainda orienta, dizendo que os cristãos solteiros devem ter corações motivados para o serviço do reino de Deus. Veja só, no versículo 32 ao versículo 35, ele diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Aqueles que puderem permanecer solteiros, então vocês estão sendo poupados de algumas preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor.
mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Quando ele fala cuidar das coisas do mundo, ele não está falando no sentido negativo da palavra mundo, mas ele está falando cuidar das coisas corriqueiras, né? Quando um casado cuida das coisas do mundo para agradar o seu cônjuge, ele tem que gastar tempo do seu dia a dia, nas suas atividades corriqueiras, para atender às necessidades do seu cônjuge. Então é nesse aspecto que Paulo fala, né? Não num sentido negativo sobre cuidar das coisas do mundo. E aí ele continua no versículo 33, mas o que se casou cuida... 34, e assim está dividido, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Aqui ele fala santa assim no corpo como no espírito. Outra questão que nós precisamos entender, ele não está falando que uma mulher que não se casa, ela seja mais santa do que aquela que se casa. Ele está dizendo que aquela que, enquanto solteira, não tem a preocupação de cuidar da sua casa, do seu marido, ela está de uma forma mais disponível ao serviço do Senhor, então ela pode ser santa no sentido de ser mais dedicada, né? E assim no corpo como no espírito. E aqui ele ressalta a possibilidade da integralidade dessa dedicação. Ele não está dizendo que uma mulher solteira seja mais espiritual do que uma casada, não é neste sentido, mas ele está falando da condição de uma mulher solteira poder, enquanto nesta condição, dedicar-se de maneira mais integral aos trabalhos, ao serviço do Senhor, não é? Então ele diz assim, aqui se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor de vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Paulo deixa claro que ele não quer prendê-los nessa orientação como uma ordem, né? Ele não está dizendo aqui, olha, quem é solteiro não se case de forma alguma. Ele está apenas ressaltando, você que é solteiro, enquanto solteiro, você tem condição de dedicar sua vida de forma ainda mais integral nos interesses da obra do Senhor, do reino do Senhor, os trabalhos da igreja. Aqueles que são solteiros, né, devem entender isso. Ao invés de gastar a sua vida para satisfazer, muitas vezes, coisas egoístas da sua existência, aproveite o período como solteiro para fazer aquilo que, quando se casar, talvez vai ficar mais difícil em relação ao reino de Deus, à obra do Senhor. E nós temos exemplos de muitos missionários solteiros que conseguem ir para lugares onde, talvez se fosse casado, ele não poderia ir. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo aos solteiros que eles devem ter um coração motivado para o serviço do reino de Deus, não é? E ainda ele diz aqui que os cristãos devem avaliar sua condição para permanecer solteiros sem pecar. Versículo 36 ao 38 diz assim: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, aqui é uma expressão que fala sobre a idade propícia para o casamento, né? E as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Irmãos, aqui esse texto, inclusive, ele tem uma possibilidade de interpretação diferente. A nossa versão traduz aqui o alguém, se alguém, como sendo o pai de uma jovem solteira. E este pai de uma jovem solteira, percebendo que a sua filha está na idade de se casar e ela está enfrentando tentações nesta questão, então que ele case a sua filha. E
este alguém que, sendo o pai, podendo segurar a sua filha sem se casar, né, que ele faz bem com isso, naquele momento, naquela circunstância. Essa é a interpretação ou a forma de tradução que nós temos aqui. Na linguagem de hoje, na NVI e em algumas outras traduções, traz uma outra tradução, que imagino eu ser uma melhor tradução, que este alguém aqui não é o pai, mas este alguém aqui é o noivo. A pessoa, o pretendente daquela jovem, que estando na idade de se casar, e que agora, enfrentando tentações, como diz aqui o texto, né? Estando já passando a flor da idade, as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. A ideia então, se o jovem está noivo e está enfrentando dificuldades com os seus desejos, que se case. Mas se este jovem, estando noivo, e considerando aquela circunstância, ele pode adiar o seu casamento e não vai sofrer por causa disso, vai aguentar, vai superar, né, por causa do seu arbítrio, então, que ele faz bem em adiar esse casamento, levando em conta aqueles dias difíceis que se avizinhavam sobre os crentes de Corinto, né? Então, aqui Paulo mostra que os cristãos devem avaliar a sua condição. Que condição? Se ele, estando pronto para casar, se ele domina o seu desejo sexual, então ele adia o casamento em uma situação de dificuldade. Se ele não domina, então se case. E ele está falando, não vai haver pecado nem em uma decisão e nem em outra. É uma questão de avaliação, né? Então, com estas questões, Paulo está respondendo aquelas perguntas: casar ou não casar? E aí, finalizando, Paulo fala sobre novo casamento para quem já foi casado. Então, quem já foi casado, como que é a questão de novo casamento? Quanto ao novo casamento, aqui Paulo faz referência a um caso específico dos viúvos, embora ele traz, logicamente, aqui à tona duas outras possibilidades, mas vamos ver, 39 e 40. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Aí aqui, como ele está claro, somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Eu tenho autoridade para trazer essa palavra. Sempre que Paulo está orientando a permanecer solteiro, sem se casar, nós temos que ter em mente o contexto que já foi colocado. Não é porque ele era contra o casamento, né? Mas pensando nas dificuldades que poderiam ser enfrentadas. Mas a viúva, o viúvo, que no seu coração deseja se casar, ele está desimpedido para casar, deve fazer isso no Senhor. Casar com alguém que seja servo do Senhor, serva do Senhor. Então, além desse caso que permite um novo casamento, existem duas outras possibilidades bíblicas. Qual é? Em caso de adultério, a parte traída está desimpedida para casar-se novamente. E o outro caso é o que Paulo já tratou aqui, o caso de abandono por parte do cônjuge incrédulo. Então, biblicamente, são três situações em que permite-se um novo casamento sem que se cometa adultério. Quais são? Em caso em que uma parte é traída, a parte que foi traída está livre para um novo casamento. No caso de abandono por parte do incrédulo e no caso da morte do cônjuge. Essas são as três possibilidades bíblicas para um novo casamento, não é? E quando o cristão se separa e casa de novo sem ser por uma dessas razões? Isso acontece. E aí nós devemos nos colocar diante do Senhor e buscar pela sua misericórdia.
Mas como cristãos nós temos que viver para que isso não aconteça, não é? Nós temos que ter a mente de Cristo, como nós falamos no início. Às vezes a igreja, ela deixa influenciar-se pelos padrões mundanos a respeito deste assunto, e nós precisamos mais do que nunca, irmãos, nos cuidar. Os que são solteiros, os que são casados, que pensem biblicamente a respeito deste assunto. E aí nós vamos concluir apenas relembrando aqui as orientações de Paulo quanto ao casamento. Primeiro, ele fala sobre manter o casamento ou separar. Como nós já vimos, ele mostra as possibilidades de quando o cristão está livre para separar-se no seu casamento. Sobre casar ou não casar, então é necessário calcular o preço do casamento. E o novo casamento para quem já foi casado. Nós vimos aí que Paulo fala sobre a morte, mas traz também no texto a questão da separação ou abandono do incrédulo, e lembrando do que Cristo disse: aquele que passou por uma situação de infidelidade do seu cônjuge, ele está livre também para um novo casamento. Então, algumas aplicações rápidas para nós encerrarmos. Primeiro, meus irmãos, não se case com uma pessoa que não tenha o temor do Senhor. Aqueles que são solteiros, levem isso muito a sério. Não se case com alguém que não tenha o temor do Senhor no seu coração. Pode até ser que alguém use aquele exemplo: mas eu conheço um amigo, uma amiga que casou com um incrédulo e depois ele se converteu e tudo virou às mil maravilhas. São exceções. Na maioria das vezes, um cristão que casa com um incrédulo vai sofrer, vai obter sofrimentos extras, porque um cristão que casa com um cristão já passa por sofrimentos no casamento. Imagina casar com um incrédulo que conflita com você sobre questões básicas da sua vida. Então, os solteiros, pensem e busquem no Senhor, ore, confie, o Senhor vai preparar alguém para você que venha ser bênção na sua vida e compartilhe com você da sua fé. Segundo, se seu cônjuge é incrédulo, mas te respeita e faz questão de viver com você, você não pode separar-se dele. Você deve abençoá-lo através da sua vida e do seu testemunho. Terceiro, deseje ser feliz no casamento, mas não espere que o casamento seja a razão da sua felicidade. Para quem deseja se casar, visualize um casamento em que você seja feliz, mas não tenha aquela motivação idólatra de pensar que quando se casar, então, na sua vida tudo vai mudar e aí sim a verdadeira felicidade vai acontecer. Aqueles que são casados e que ainda vivem nessa expectativa: puxa, quando eu casei eu achei que a verdadeira felicidade ia aparecer. Então acorda e saiba que a verdadeira felicidade você encontra em Cristo. É nele que você tem a sua verdadeira felicidade. Se você é verdadeiramente feliz em Cristo, então você vai desfrutar das felicidades do seu casamento e enfrentar as lutas do casamento com realismo. Quarto, você precisa ter expectativas realistas para o casamento. Como nós falamos aqui, é bênção, mas requer renúncias, produz lutas, significa conviver com as falhas do outro e deve ser mantido até a morte. Essa é a realidade do casamento. Então, nós precisamos ter a expectativa realista a respeito do casamento. Quinto, calcule os desafios do casamento, ou seja, os possíveis defeitos do futuro cônjuge, a necessidade de enfrentar juntos as crises internas, as crises externas, as limitações financeiras. Então, se vai casar, calcule essas questões que envolvem o casamento, não é? Sexto, encare o casamento como uma missão e não como um parque de diversões, como nós já falamos aqui. Há muitas alegrias, mas o casamento é uma missão. A missão que Deus nos deu para que, através do casamento cristão,
esse casamento represente a relação de Cristo com a sua igreja, a missão de conduzir os filhos à presença do Senhor e assim por diante. 7º, enquanto você for solteiro, aproveite sua disponibilidade para o serviço do reino de Deus. E se você, no seu coração, pensar, eu quero ser solteiro a vida toda e quero me dedicar ao Senhor, nisso você não está pecando, desde que viva uma vida de santidade na sua vida de solteiro. 8º, se você já tem com quem se casar, está convicto de sua necessidade de se casar, o convívio com seu pretendente está produzindo tentações, então marque o casamento, se case. Agora, não se case por pressão social, por constrangimento ou por qualquer outro motivo que não seja o motivo correto. Se você não tem dificuldade com a vida solteira, aguarde, né? E por último, não pense de forma mundana quanto à possibilidade de novos casamentos. Separação por motivos não permitidos pela palavra de Deus para possibilitar um novo casamento. Se isso vier a acontecer, continue com o Senhor. Busque a misericórdia dele. Você vai sofrer as consequências, mas, como Paulo orienta, não é para acontecer. Mas se acontecer, continue na presença do Senhor. Meus irmãos, que o nosso Deus nos abençoe. Passamos um pouquinho do tempo aqui pela extensão do assunto, né? Lógico que teria muita coisa para falar, mas nós podemos ler a Escritura em casa e refletir um pouco mais sobre isso, né? E o importante é que nós reflitamos sobre estas verdades e, como servos de Deus, tenhamos o casamento como sendo algo muito importante e santo diante do Senhor. Que Deus nos abençoe.